85. Fort Scholes capítulo 821 O redesenvolvimento da civilização, parte 2, autor, Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Nuble Notas, Fala Clã. Como vocês perceberam nos dois vídeos anteriores, tem algumas palavras que estão saindo errado, ou sem sentido. Isso acontece por conta que a tradução está sendo feita por IA. Por conta disso, por mais que eu faça a revisão antes de converter em áudio, ainda acaba passando alguns erros. Bom, tendo dito isso, não é nada que atrapalhe a experiência. Agora fiquem com o vídeo. Sem a ascensão meteórica do planeta Aurora, o setor modelo sempre será uma área remota, tão remota que essas empresas não têm interesse em expandir muito seus negócios no passado. Afinal, ninguém quer gastar muito dinheiro lutando nos intrincados canais do hiperespaço ao redor do setor modelo, lutando por muito tempo sem obter muitos ganhos. Naturalmente, a principal razão pela qual o sindicato e a Associação Bancária Interestelar desejam se desenvolver aqui é o planeta Aurora. Além do pacto mútuo, após a ascensão do planeta Aurora, as dezenas de milhares de faróis de navegação hiperespacial implantados nos canais hiperespaciais circundantes também são fatores importantes. Sem os cálculos incansáveis dos cientistas do hiperespaço e a implantação de faróis de navegação, a navegação da espaçonave no planeta Aurora também seria bastante afetada, e não seria possível suportar o enorme fluxo de materiais no planeta. Esses materiais também consomem muito tempo e dinheiro. Portanto, em circunstâncias normais, é impossível para o 19º Exército da República Galáctica observar diretamente o setor modelo. Para começar, o planeta mais desenvolvido economicamente na 19ª região militar, o planeta Glensun, possui uma população total de 5 bilhões, o que já representa o dobro da população total combinada do setor modelo. E agora, esses planetas de grande valor econômico e industrial estão sob comando da quarta civilização, o que naturalmente aumenta muito seu poder. Tang Xiao estabeleceu o segundo setor da quarta civilização, o setor refúgio, no planeta refúgio, e o governador do setor era Gulan. Isso mesmo, foi o chefe da aldeia nomeado por Tang Xiao quando ele acabou de atravessar, pousou no planeta da Aurora e construiu a primeira casa modular. Gulan tem trabalhado diligentemente, passo a passo, até que finalmente se tornou governador do setor. Existem muitas pessoas assim na quarta civilização, e talvez elas não tenham deixado muitos registros, mas cada planeta, cada cidade, cada vila e até mesmo cada edifício é inseparável da estabilidade a longo prazo de inúmeras pessoas. Do em silêncio. O país, em todos os lugares. Cada aspecto da vida é provido pelo sistema do país. Portanto, como indivíduo no país, você deve fazer bem o seu trabalho, para tornar o país mais próspero e desenvolvido. Todos na quarta civilização têm essa consciência. No distrito estelar de Aven, o planeta Ven é um planeta economicamente desenvolvido com um comércio robusto. Em seu plano a longo prazo, a quarta civilização estabelecerá uma vasta rede comercial tendo o planeta Ven como núcleo. Assim, será muito mais conveniente para seus negócios começarem pelo planeta Ven do que pelo planeta Aurora. O planeta Glensun é um planeta industrial desenvolvido e também um planeta de linha de frente na mesma rota hiperespacial que o planeta Eliadu, a capital do 18 graus Exército da República Galáctica. Atualmente, metade da frota da quarta civilização está estacionada aqui, e o comandante-chefe Alin Nani, ajudante de Severance Tan. Sob a influência da indústria originalmente desenvolvida do planeta Glensun, a quarta civilização também está em constante expansão. Especialmente considerando que não conseguiria derrotar o 18º Exército em pouco tempo, Tang Xiao fez muitos preparativos a longo prazo. Assim como muitos planetas importantes da quarta civilização, existe também uma enorme base interestelar da classe Agonev na periferia do planeta Glensun, que está em construção. Vale mencionar que o tamanho da base interestelar da classe Agonev não é fixo, mas pode ser ajustado de acordo com as condições específicas do planeta a ser defendido. Claro, como já disse, o aumento de volume não tornará a artilharia mais poderosa, mas permitirá a adição de mais torretas e capacitores de escudo. E devido à grande força industrial do planeta Glensun, a base interestelar de classe Agonev construída aqui terá 18.000 metros de lado. A altitude também atingiu 11.000 metros. É um monstro gigantesco. Quanto ao planeta Carlo, o clima aqui é agradável e a paisagem é belíssima. Originalmente, era um planeta turístico, e a economia e o transporte também eram muito desenvolvidos.
No entanto, quando o 19º Exército e a 4ª Civilização entraram em confronto, o planeta Carlo tornou-se a linha de frente da guerra por um tempo. Então o governador do 19º Exército, Suramar, construiu um grande porto espacial no planeta Carlo, e a introdução de um grande número de suprimentos militares fez com que ele se tornasse um planeta fortaleza. Guiu a 4ª Civilização não queria desperdiçar a construção de Suramar naquele momento, e o papel do planeta Carlo foi ajustado para um centro de logística e distribuição. Além disso, o planeta Bespin foi o primeiro planeta ocupado pela 4ª Civilização após a guerra, e agora o domínio aqui é muito estável. Uma novíssima base interestelar da classe Agoner, com 8.000 metros de lado, gira lentamente perto da cidade das nuvens de Bespin, e um grande número de naves espaciais sai do enorme espaçoporto. Os diversos minerais raros e gases explosivos produzidos no planeta Bespin tornaram-se uma parte importante da máquina de guerra da 4ª Civilização. Com o suprimento do planeta Bespin, a marinha da 4ª Civilização possui uma quantidade quase inesgotável de energia explosiva. Esses recursos também podem ser exportados em grandes quantidades para outros membros da Confederação de Sistemas Independentes, gerando enormes lucros extras. Por fim, é a cidade natal do mestre Jedi Adimundi, o planeta Celia. A indústria deste planeta ecológico original é quase nula, então Tan Xiao ordenou o desenvolvimento vigoroso da agricultura e do turismo na região. Devido ao ambiente natural único, espera-se que se torne uma importante área de produção de alimentos para a 4ª Civilização. Após esses planetas, originalmente pertencentes ao 19º Exército, serem incorporados ao domínio da 4ª Civilização, esta passou a possuir um território verdadeiramente diversificado. Existem planetas comerciais e financeiros, planetas industriais, planetas de recursos, planetas agrícolas e planetas centros de logística e transporte. Esses planetas se combinam organicamente, tornando a 4ª Civilização incrivelmente poderosa. 4. Planeta Terminus. Durante a Guerra da 4ª Civilização, muitos outros planetas foram ocupados, incluindo o centro de transporte Terminus, que foi ocupado a um custo enorme. Com formato de menisco, a nave manda classe Dawn Glory, com mais de 2.000 metros de altura. Está acoplada na órbita externa do planeta. Todas as fábricas estão em plena operação, produzindo diversos navios de guerra, caças e produtos industriais quase ininterruptamente, e investem constantemente na construção do planeta Terminus. Uma base interestelar da classe Agoner, com 12.000 metros de lado, está em construção, e sua estrutura já foi erguida. Um grande número de naves de engenharia pesada da classe Haas, SCVs e Vacianos em trajes de proteção espacial trabalham constantemente no local, garantindo o funcionamento da base interestelar. A cada dia que passa, a base interestelar melhora. Ele se tornará um importante centro de transporte e um ponto de encontro para frotas. Por isso o gigantesco cais que pode acomodar navios de guerra da classe de 50 km também começou a ser reconstruído com base no espaçoporto original. E como prometido anteriormente, a operação em Terminus, Matorner concorda que o Touro Bagronsla tem grande poder no planeta e confia em Terminus para iniciar o contrabando ilegal e várias atividades criminosas que desejar, contanto que não afetem as forças militares da 4ª Civilização. Após Tan Xiao saber disso, ele também concordou. Afinal, ele também estava manipulando a guerra entre as duas famílias Uti nos bastidores, a família Diziligi e a família Bezadi. Se os interesses do planeta Terminus pudessem ser usados para conquistar outra família Ut, a família Gorensla, seus planos seriam totalmente benéficos e sem consequências negativas. Quanto aos habitantes do planeta Terminus que caíram em desgraça sob o domínio do gangster Utoruba Grensla, eles naturalmente não estavam nos planos de Tan Xiao. 5. Planeta Christopersis. Falando estritamente, Christopersis, com uma população de 35 bilhões, é extremamente grande. E todo o planeta é um planeta cristalino supergigante, o maior troféu da 4ª Civilização desde o início da guerra. Tan Xiao instigou o presidente da Aliança Empresarial, Parcel Argent, a atacar o planeta. Após sofrer pesadas perdas, ele silenciosamente colheu os frutos e assumiu o controle do planeta Christopersis. Contudo, um planeta tão rico e próspero, mesmo classificado entre os melhores da galáxia, naturalmente não é algo que a 4ª Civilização possa consumir sozinha. Tan Xiao também recrutou a Associação Bancária Interestelar para participar. Afinal, nesta batalha,
A equipe de cruzadores de batalha de classe monstruosa enviada por Tornil desempenhou um papel fundamental, e a Aliança Empresarial e a Aliança do Setor Varejista não tiveram nenhum mérito. Com tanto esforço, naturalmente, elas precisam compartilhar uma parte dos lucros. Sob seu desenvolvimento conjunto, o sistema político e econômico original do planeta Cristopersis foi completamente destruído. Um governo aliado foi estabelecido e eles roubaram e adquiriram diretamente quase todas as empresas do planeta com vários truques. E então, este planeta de cristal começou a fornecer-lhes muitos recursos de cristal e riqueza. Fortescue capítulo 822. O redesenvolvimento da civilização, parte 2, 6. Satélite 3. Segundo a população total deste satélite é agora de cerca de 10.000 pessoas, incluindo 21 protoss, entre eles Zecaras, e 500 embriões congelados de protoss em desenvolvimento. Mesmo que haja uma nave-mãe, nem mesmo Tan Xiao está envolvido. Claramente, desconhecendo a aceleração da tecnologia de clonagem, levará pelo menos 10 anos para que esses embriões se desenvolvam. Quanto ao restante da população do satélite, além de alguns trabalhadores da construção civil, eram membros da organização da força estabelecida por Tan Xiao, o Pacto do Crepúsculo, e os professores e funcionários de apoio. Embora a população seja muito pequena, sua importância não é menor do que a de outros planetas. Porque o satélite Drey II não é apenas a localização do Pacto do Crepúsculo, mas também o templo de Lucian Drey, que contém inúmeras coleções do Pacto Jedi. E é lá que os Protoss vivem atualmente, e onde também realizaram pesquisas e desenvolvimento de tecnologia da força. A tecnologia Force Engine, analisada anteriormente a partir do robô Guardião do Templo, representa uma grande conquista. 7. Planeta Caverna Bio. Este planeta oceânico adjacente ao planeta Aurora é agora o lar dos Salarianos. A população dos Salarianos é de 3 milhões, e a população de seus vassalos Gnolls já ultrapassou os 10 milhões. A estrutura populacional da raça é estável e saudável. A necessidade de reprodução em grupo foi satisfeita. A importância dos Salarianos na quarta civilização também aumenta a cada dia, e eles estão amplamente envolvidos na pesquisa científica, inteligência, comando geral e operações especiais da quarta civilização. De fato, a prática de Tan Xiao de alocá-los no único planeta habitável da galáxia de Endor, além do planeta Aurora, também demonstra seu reconhecimento do status dos Salarianos. Em comparação com raças como os Getes e os Espíritos Estelares, que não se submetiam a outros e, mais cedo ou mais tarde, acabariam trilhando seu próprio caminho, os Salarianos eram a segunda maior raça da quarta civilização que Tan Xiao realmente reconhecia. Atualmente, os Salarianos estão realizando um desenvolvimento e construção aprofundados no planeta Cavibio, e diversas cidades Ofissuri, plataformas industriais Ofissuri e áreas de operação submarinas têm sido construídas uma após a outra. E sua direção de desenvolvimento é muito clara: a indústria de alta tecnologia, incluindo o desenvolvimento de componentes de alta precisão, a fabricação de sistemas eletrônicos e sistemas de inteligência artificial. 8. Planeta Injure. Após a morte de William Birkin e a assunção de suas pesquisas por Annette e Birkin, ela deu continuidade às ideias de William e concluiu o desenvolvimento de substâncias que poderiam causar dependência no Enjoli. As pessoas do povo Enjoli têm uma dependência natural da nicotina presente nos charutos, e essa substância também estimula os órgãos hormonais dessas pessoas, tornando-as mais violentas e poderosas. Após 8 anos de árduo trabalho, quase todo o povo Enjoli finalmente começou a depender de charutos. Atualmente, existem 3 planetas ocupados pelos Enjoli na galáxia Enjoli, com uma população total de cerca de 1,2 milhão. Poderosos, porém obedientes, a desordem e o caos gravados em seus genes ainda os impedem de se tomarem um verdadeiro exército. Agora, a pesquisa de Annette Birkin se voltou para a fabricação de armas biológicas em Enjoli por meio do vírus e já obteve alguns resultados. Na verdade, ela não possuía essa habilidade originalmente, mas, por um lado, as necessidades de Tan Xiao nessa área não são urgentes, então ela tem tempo suficiente. Por outro lado, sua talentosa filha, Shirley Birkin, está gradualmente atingindo a maioridade e também começou a contribuir com sua própria sabedoria na pesquisa. Diferentemente da história original de sofrimento que lhe foi atribuída, Shirley Birkin cresceu saudável sob a proteção da quarta civilização, e seu condicionamento físico e sabedoria também progrediram muito, superando em muitos de seus pares.
Tang Xiao concluiu que talvez essa seja a razão pela qual o experimento de fusão do vírus G de William Birkin e Shirley tenha sido bem sucedido. Graças ao crescimento de Shirley Birkin, a ideia de Tang Xiao de querer despertar alguns dos especialistas em vírus de Resident Evil também foi dissipada, e Shirley não decepcionou Tang Xiao. O grupo Umbrella Pharma está atualmente prosperando, e muitos de seus produtos já chegaram ao mercado farmacêutico galáctico. Além das armas biológicas em Jolie, Shirley Birkin continua pesquisando uma nova linha de pesquisa, fortalecer o corpo humano através do vírus T ou do vírus G, e aprimorar a função dos genes humanos. Atualmente, Shen Luanyang, o representante da quarta civilização na galáxia em Jolie, também foi promovido a supervisor da galáxia. Ele era contador e desempenhou seu trabalho com excelência após tantos anos de experiência. Embora os exércitos de Enjoli ainda não tenham participado ativamente desta grande guerra civil galáctica, eles já começaram a irradiar seu poder ao seu redor. Nas proximidades do sistema Enjoli, encontra-se também um antigo e importante centro de construção naval da quarta civilização, o estaleiro Goldenice. Este foi adquirido por Tang Xiao durante a revolta de Enjoli, 8 anos atrás. No passado, este local cooperou com a Aliança Comercial para construir em conjunto o cruzador de batalha da classe Hydra. Durante a guerra, o estaleiro Goldenice também começou a ajustar sua linha de produção, passando a fabricar cruzadores de mísseis pesados da classe MAS e mísseis de apoio da série OI-1. Antes de o estaleiro Goldenice ser ocupado pela quarta civilização, ele já era o maior estaleiro negro na região dos anéis externos da Via Láctea. Pelo menos 70% das naves espaciais reformadas na região dos anéis externos eram processadas aqui. Portanto, a escala original do estaleiro era muito grande, e agora, após a transformação, ele tem a capacidade de iniciar a construção de 30 naves de guerra da classe Quilômetro simultaneamente. O planeta vizinho Shalino é controlado principalmente pelo grupo de mineração Unida, e o satélite Amado, que fica próximo ao estaleiro Goldenice, extrai minerais em grandes quantidades para atender às necessidades do estaleiro. 9. O quarto grupo. Com o início da guerra, o quarto grupo raramente apareceu perto do planeta Aurora. Agora, este maior grupo da quarta civilização, com Gross Shelby como diretor e Tang Xiao sob seu controle pessoal, continua a se estabelecer no planeta Maqueto e estabeleceu extensas conexões com a Associação Bancária Interestelar. Por um lado, Shelby auxiliou a Associação Bancária Interestelar na defesa de sua cidade natal, o planeta Maqueto, e do planeta Murinster, para impedir a invasão da República Galáctica. Isso porque, segundo o plano conhecido por Tang Xiao, um ano após o início da guerra, a República Galáctica já havia desembarcado no planeta Maqueto e travava uma longa batalha com os defensores. Por outro lado, Shelby está trabalhando com a Associação Bancária Interestelar para construir uma frota enorme e totalmente nova, cuja principal força é o cruzador de batalha da classe Behemoth. Acontece que, nessa direção, o 8º e o 9º Exércitos da República Galáctica exerceram forte pressão, então agora eles ainda estão principalmente na defensiva. O que precisamos esperar é por uma oportunidade JET. Fault School G capítulo 823. O redesenvolvimento da civilização, fim, GIS, pode-se dizer que foi uma aposta de Tang Xiao. Porque ele entende que não pode controlar os JET, mesmo na trama de Mass Effect, alguém mais forte que os Reapers não consegue controlá-los, e só pode criar uma divisão entre eles para ter uma chance. Mas, por outro lado, os JET são muito mais fáceis de lidar do que outras criaturas inteligentes. Pelo menos eles sabem cumprir suas promessas. Já que prometeram a Tang Xiao matar Darth Sidious em troca do despertar dela e da reconstrução da bondade de sua civilização, eles cumprirão a promessa até o fim, custe o que custar. Quanto ao que aconteceria com os dois lados depois que ele realmente matasse Darth Sidious, nem mesmo Tang Xiao sabia. O planeta natal atual dos JET é o planeta Sojorano. Este planeta, outrora incomparavelmente belo, tornou-se agora um inferno. A crosta destruída pela bomba nuclear está constantemente em erupção com magma, e o planeta inteiro é completamente incapaz de sobreviver. Mas esse não é o caso dos JETs. O magma que está circulando é simplesmente uma fonte inesgotável de energia para eles. Tang Xiao forneceu muita tecnologia aos JET. Depois disso, não interferiu mais no desenvolvimento deles, pois eles também não queriam. Tang Xiao também não tinha ideia de quantas pessoas os JETs tinham, qual era o tamanho da frota, quantas fábricas existiam e quantos recursos eles produziam.
Tudo o que ele sabia era que os Geta haviam enviado cerca de 350 naves de guerra quando ele destruiu uma formação de batalha na República durante o ataque anterior a Ganderos e Sesto. Esses navios de guerra são grandes e pequenos, mas o maior é um cruzador com cerca de 400 metros de altura, cujo poder de combate é realmente assustador. Na verdade, a incontrolabilidade de Gezi era uma faca de dois gumes para Tang Xiao. Mas, pelo menos por enquanto, os Jets cumpriram bem sua missão. Eles são muito bons em se esconder. Atacaram as colônias fronteiriças da República Galáctica. Além de usarem a tecnologia Dente de Dragão que Tang Xiao lhes deu aquele espinho de aço para fazer marionetes de cadáveres, eles saquearam principalmente as fábricas, os equipamentos e os corpos nesses locais. Processaram materiais e, como fizeram tudo furtivamente, a República não prestou atenção por um bom tempo. E este é também um prego que Tang Xiao cravou na parte norte da Via Láctea. Ele espera que esse prego funcione e conecte os planetas Murinster e Makiketo, que também estão localizados no norte, para formar uma força poderosa. O quarto grupo e a Associação Bancária Interestelar aguardam por este momento. 10. Planeta Aurora finalmente, é o núcleo da quarta civilização, o planeta da Aurora. A população atual do planeta Aurora, composta por humanos, é de 1,2 bilhão. No entanto, mais de 400 milhões deles estão na faixa etária de bebês adolescentes. Eles ainda estão na fase de receber educação e não podem formar forças produtivas. Portanto, mesmo em meio à guerra, a quarta civilização não emitiu uma ordem de mobilização geral, pois isso seria um ato de esgotamento de recursos. A menos que o momento do genocídio fosse realmente alcançado, Tang Xiao jamais daria tal ordem. O crescimento populacional sempre foi a principal prioridade da quarta civilização. Os 5 bilhões de embriões congelados, excluindo outras raças, representam cerca de 4,5 bilhões de seres humanos. Tang Xiao está se esforçando ao máximo para conduzir essa população a um crescimento saudável, cultivando adultos para que a quarta civilização possa se multiplicar naturalmente a partir de uma base populacional relativamente grande. Portanto, a quarta civilização é muito cautelosa quanto ao recrutamento para o exército. Seu exército e marinha são reforçados por um grande número de robôs, especialmente a marinha. A marinha da quarta civilização tem apenas 500 mil pessoas, mas conta com mais de 20 milhões de robôs. Em um cruzador de batalha da classe Cole, apenas pouco mais de 100 pessoas são humanas, e o restante são robôs. Claro, é precisamente por causa dessa política populacional extrema que a população da quarta civilização se expandiu tão rapidamente. E não se trata apenas de uma simples expansão, mas sim de um processo de educação social em que cada membro passou, de modo que essas populações não se parecem com robôs sem vida, mas sim com uma parte orgânica da sociedade que conhece as alegrias e as tristezas. Tang Xiao reservou 200 milhões de embriões congelados, destinados ao quarto exército. Talvez a quarta legião não possa usar tantos, mas esses embriões podem ser utilizados para outros fins, através de treinamento mecânico e cruel, para tornar essas pessoas extremamente poderosas. Soldados de elite, pilotos de elite, cientistas de elite, etc. Além dos humanos, o povo Ewok foi basicamente integrado por completo à quarta civilização. Sua população aumentou gradualmente em direção à meta de 5 milhões, e o povo Ewok foi quase completamente civilizado, exceto por algumas tradições próprias, adotando o mesmo sistema educacional que as outras raças da quarta civilização. Atualmente, os Ewoks começam a ser vistos em diversos setores, inclusive em alguns de alta precisão. O anel estelar do planeta Aurora foi concluído, mas ainda está em expansão. Agora, a principal função deste anel estelar industrial é a construção de naves de guerra. Atualmente, ele já alcançou o nível de construção de naves de guerra da classe de 100 km. Ao contrário da paisagem agradável do planeta Aurora, quase toda Starlink é uma assustadora indústria pesada. É uma máquina de guerra aterrorizante que continua a se expandir. E os recursos minerais praticamente inesgotáveis do planeta Adoli fornecem continuamente matéria-prima para as máquinas de guerra da quarta civilização. Quanto à nave Mãe da Glória, ela permaneceu oculta na atmosfera do planeta gigante gasoso Endor durante a maior parte do tempo. A fábrica de processamento a bordo da nave Maia ainda se encontra em um nível que não pode ser copiado ou superado pela quarta civilização. Portanto, muitos equipamentos de ponta estão sendo construídos ali.
O nível de sigilo desta nave-mãe está aumentando cada vez mais, e são cada vez menos as pessoas que conseguem subir, mas sua importância está crescendo. Aqui, ela é o núcleo mais elevado de toda a quarta civilização. O planeta Aurora ainda está em desenvolvimento, mas Tang Xiao já expandiu seu controle para outros lugares através de vários métodos de expansão. Atualmente, o poder da quarta civilização pode irradiar para a maior área, que abrange quase 100 bilhões de pessoas. Se calcularmos o controle real, a população também chega a 20 bilhões. São essas alianças periféricas, a cooperação e a ocupação que permitem à quarta civilização transferir muitos recursos, como produção industrial, fornecimento de matéria-prima e assim por diante. Isso permitiu que a quarta civilização desenvolvesse uma energia muito superior à de um planeta e conquistasse uma posição estratégica nesta guerra. O pacto entre a quarta civilização e os Semirs, Givins e Moons também começou a se fortalecer, e juntos eles estavam construindo uma frota cada vez mais poderosa. E, como estipulado no Pacto da Maçonaria, eles estão gradualmente se infiltrando no sistema industrial e na principal fonte de renda da Confederação de Sistemas Independentes. Na verdade, inicialmente foi difícil para eles fazerem isso, pois lhes faltava tecnologia essencial, produtividade ociosa, mas só podiam aceitar encomendas de fabricantes de equipamentos originais, (UEM). Isso mesmo, até mesmo a Associação Bancária Interestelar. A maioria das naves de guerra mais avançadas da Confederação de Sistemas Independentes na trama são produzidas pela Aliança Comercial e pela Aliança Tecnológica, mas o que a Associação Bancária Interestelar possui ainda são fragatas de classe generosa, muito aquém do necessário. Mas agora, com o apoio da quarta civilização, eles iniciaram sua própria expansão. Agora que a Confederação de Sistemas Independentes deixou de encomendar as fragatas de comunicação da classe Generosity, o Conde Dooku está de olho nos cruzadores de batalha da classe Cole. Ele pretende substituir a classe Generosity pela classe Cole para que esta desempenhe a função de apoio de fogo à frota. Para a maçonaria, este é um bom começo. E agora, a aliança comercial também começou a se aproximar da aliança maçominical Foltskology capítulo 824. A defesa falhou. Será que existe a possibilidade de esta guerra nunca ter acontecido? Tang Xiao usou um garfo para pegar um pedaço de carne seca desconhecido, mas muito saboroso, mergulhou em um molho cuidadosamente preparado e, em seguida, levou à boca. A criada ao lado fez uma reverência rápida e usou um lenço de seda branca para ajudá-lo a limpar as manchas dos cantos da boca. Ah! Sua pergunta não faz jus à sabedoria e à firmeza que você demonstrou até agora. Do outro lado da mesa de jantar, uma voz vigorosa riu. A causa e o efeito desta guerra ocorreram há milhares de anos. Já foi plantada. Nós apenas estamos seguindo a tendência. Ele tem barba e cabelo brancos como a neve, e é forte e saudável, não sendo nem raivoso nem arrogante. Conde Dooku, líder do separatismo, chefe máximo da Confederação de Sistemas Independentes, iniciador da guerra e a segunda pessoa mais poderosa de toda a galáxia. Tang Xiao sorriu. Continuou a cortar a carne em suas mãos e disse casualmente: toda vez que ouço falar de você, o onipotente e incomparavelmente poderoso Datsidious, sempre me pergunto se esta guerra teria começado sem ele. Ah, é? Por que você disse isso? Perguntou o Conde Dooku, demonstrando certo interesse. Tang Xiao comeu outro pedaço de carne, acenou com a mão e recusou os serviços da criada, dizendo, com seu conhecimento, você também deve saber que, quando nossa civilização sábia estava na Era das Armas Brancas, os oprimidos e explorados empunhavam varas de bambu. Ah, era um ramo que ousava se erguer contra o governante. Em nosso planeta, isso se chama rebelar-se. Isso mesmo, uma era caótica, bárbara, mas repleta de romantismo. O Conde Dooku sorriu levemente. 74 Mas, após entrarmos na Era das Armas de Fogo, essas coisas se tornaram raras. Sem um preparo cuidadoso, ou mesmo contato com forças estrangeiras, aqueles que são explorados jamais se rebelarão. Tang Xiao tomou um gole de vinho. Entrando na Era Interestelar, levantes são quase inexistentes. Por quê? Será que as pessoas estão se tornando mais dóceis? A diferença de força, disse o Conde Dooku com certeza, a diferença entre um galho e uma lança é naturalmente muito menor do que a diferença entre um rifle blaster e um destroyer estelar. Diante das instituições violentas do Estado, o poder que os civis podem exercer não é suficiente. Vale ressaltar que,
Com o desenvolvimento da tecnologia e da indústria, essa diferença ficará cada vez maior. Os civis, naturalmente, não conseguirão revidar com um ovo. Então, por que essa guerra começou? Tang Xiao balançou a cabeça, ergueu o copo para o Conde Doku e tomou outro gole. Eu realmente não quero lutar. Só esta frase, você está mentindo para mim. O desenvolvimento do planeta Aurora na guerra é óbvio para todos. O Conde Doku sorriu. No entanto, eu entendo o que você quer dizer. Se não houvesse a mão negra agindo nos bastidores, o Anjo da Morte, Darth Sidious e suas ações, aqueles planetas atrasados no anel externo não teriam sido encurralados e não teriam se unido para resistir. Certo? Não. Ele balançou a cabeça. Só posso dizer que a distância entre nós e a República é muito menor do que a distância entre lanças e galhos. Porque Darth Sidious fará o possível para nos ajudar e trabalhar conosco. A Confederação de Galáxias Independentes não consegue abalar a República Galáctica com seu estaleiro de energia Quat, a Companhia de Energia Interestelar Lundili e a Companhia de Engenharia Corellia. Esta guerra durará, no máximo, mais 2 anos. Tang Xiao disse, eu não consigo ver o que se passa na cabeça do Lord S. Sidious, nem agora. Eu realmente quero saber, que tipo de situação o levou a decidir resistir. A expressão do Conde Doku tornou-se séria. Fé. Ideais. Seja livre ou morra. Tang Xiao disse essa frase com um meio sorriso e continuou. Parece que a República Galáctica sairá vitoriosa, pelo menos militarmente. No entanto, o Sr. Darth Sidious não parece que perderá. Gostaria também de saber, já que você tem tanta certeza desse resultado, por que se juntou às nossas fileiras sem hesitar? Perguntou Conde Doku retoricamente. Talvez seja porque você precisa. Respondeu Tang Xiao casualmente. Isso não é o que o governador do planeta Aurora, que acabou de ganhar a mais alta medalha nebulosa da Confederação de Sistemas Independentes, deveria dizer. O Conde Doku riu e então disse, com naturalidade, é uma pena, Sefran. É uma grande pena que o General Setan tenha perdido a cerimônia de premiação pela 2ª vez. Ela está sendo perseguida e interceptada pela frota da República, o que é muito perigoso. Respondeu Tang Xiao. Você sabe onde ela está agora? Talvez tenhamos uma frota por perto para resgatar, perguntou Conde Doku. Tang Xiao sorriu e balançou a cabeça. Como eu saberia a localização dela? Se realmente falhar, o cruzador de batalha Tita Praga será destruído e o Lorde Anjo Morto me matará. Não é sua culpa, disse o Conde Doku. Quando a General Severance Tan retornar, eu a nomearei almirante da Confederação de Sistemas Independentes. Não quero mais isso. Com o talento dela, você não pode ser marechal a menos que queira matá-la. Tang Xiao olhou para o Conde Doku e respondeu com indiferença. Matá-la? Naturalmente, é impossível. Desejo-lhe um retorno seguro com esta taça. O Conde Doku sorriu levemente, pegou a taça, cumprimentou Tang Xiao com um sorriso e bebeu tudo. Após o banquete privado com Conde Doku, Tang Xiao saiu do escritório do Conde Doku, que é o centro parlamentar da Confederação de Sistemas Independentes no subplaneta Alazax. Ali, os membros do parlamento que acabavam de jantar estavam em grupos de 2 ou 3 na praça em frente ao centro parlamentar, discutindo seus assuntos internos. Pelo menos uma centena de olhos olhou para Tang Xiao, que acabara de sair do escritório do Conde Doku, com um pouco de inveja e medo, e depois se desviaram imediatamente. Tang Xiao ignorou aqueles olhares e se preparou para sair. Sua Excelência, Governador Tang. Uma voz feminina ligeiramente baixa o interrompeu com um chamado estranho. Tang Xiao virou a cabeça, mas viu que ela era uma mulher alta, esbelta, de cabelos curtos, na casa dos 30 anos, com a pele ligeiramente morena. Ele sorriu e acenou com a cabeça, tomando a iniciativa de cumprimentá-la e dizendo, quanto tempo. Sim, Senadora Mina Bontri. Acho que nos encontramos aqui no plenário do parlamento há apenas um horário padrão. A senadora Mina Bontri também sorriu educadamente. Mina Bontri, conselheira do planeta Onderon, é também ex-mentora e atual melhor amiga de Padmé Amidala. Em uma ocasião como o parlamento, é claro que não conta, disse Tang Xiao. Na verdade, eu queria muito te convidar para jantar, mas estou muito cheio agora. Que tal darmos uma volta? Tang Xiao fez um gesto convidativo para Dao, mas não chegou ao ponto principal. Mina Bontri aceitou o convite de Tang Xiao com um sorriso, moveu-se meio lugar para trás de Tang Xiao e seguiu pela praça panorâmica ao redor do centro de congressos. Embora seja um pouco presunçoso,
Não posso deixar de especular sobre o assunto que você e o Conde Dooku discutiram em particular agora há pouco, disse Mina Bontri. Por favor, não se importe. Eu sempre acreditei nas crenças do Conde Dooku. Acredito que ele pode nos levar à vitória sobre a República e reconquistar nossa liberdade. Então, o que mais me preocupa é que não sejamos capazes de acompanhar seus passos heróicos. Os passos de Tan Xiao pararam. A expressão em seu rosto era um tanto evasiva. Ele disse lentamente: estou apenas dizendo ao Conde Dooku que perderemos esta guerra. Fortescue capítulo 825. Ecologia. Mina Bontri ficou surpresa e, em seguida, uma expressão de desagrado surgiu em seu rosto. Não sei por que Vossa Excelência, o governador, disse isso. A guerra apenas começou. Tan Xiao suspirou, como se estivesse com muitos pensamentos no rosto. Sua expressão era pesada, e então forçou um sorriso que à primeira vista parecia relutante, e deliberadamente mudou de assunto, perguntando: como está a situação atual do planeta Onderon? O presidente Tornio, da Associação Bancária Interestelar, e o diretor Gross Shelby, do quarto grupo, têm investimentos importantes em nosso planeta, e essas dezenas de bilhões de créditos não serão usadas para derrotar a guerra. Mina Bontri parou primeiro, o que aumentou consideravelmente a distância entre ela e Tan Xiao. O estaleiro que construímos no satélite de Irksen já possui 20 cruzadores de batalha da classe Behemoth. Os cruzadores estão montados e desferirão o golpe fatal na República. Fico feliz em ver seus esforços, senadora Mina. Mas a questão é, será que o frágil status quo político do seu planeta Onderon realmente conseguirá persistir até o fim da guerra? Tan Xiao disse com leveza. O primeiro-ministro do planeta Onderon, Sanja Rushi, não tem uma posição tão forte. Mina Bontri aparentemente veio abordar Tan Xiao com boas intenções, mas foi provocada pelo ato de jogar um balde de água fria nele. Ergueu as sobrancelhas e repreendeu em voz baixa: os assuntos internos do nosso planeta não são da sua conta. E não é por isso que você está tentando espalhar boatos e abalar a fé do Conde Dooku. Para vencer a guerra, dependemos de navios de guerra, não de crenças. Tan Xiao rebateu diretamente. Mina Bontri bufou friamente, virou-se e saiu. Mina! Tan Xiao gritou de trás. Embora Mina estivesse irritada, ela ainda parou para ouvir a explicação de Tan Xiao, virou o rosto para o lado e disse friamente: como participante desta grande guerra, não quero ficar ao lado de alguém que só pensa em fracasso. Guerra não é brincadeira de criança, senadora Mina. Se você não consegue suportar o peso de perder tudo, então é melhor não falar de guerra. Tan Xiao apunhalou novamente, como se não conseguisse entender a atitude muito óbvia de Mina. Dessa vez, Mina Bontri estava realmente furiosa e disse em voz alta: então, o que você perdeu? Na minha opinião, você não passa de um rapaz que só fala de guerra. Depois de falar, ela se virou e saiu rapidamente. É claro que perdi alguma coisa. Tan Xiao sussurrou, mas Mina Bontri estava longe e não conseguiu ouvi-lo. Ele estendeu a mão para apanhar uma folha caída, esfregando-a suavemente na palma da mão. Humanidade. A força em sua mão aumentou gradualmente e, finalmente, ele esmagou as folhas cáfidas em pedaços. Nesse momento, ele viu debaixo de uma árvore à sua frente, um homem alto com um manto vermelho, cabelos loiros cacheados e barba cuidadosamente trançada. Ele o encarou. Ao perceber que Tan Xiao havia descoberto, o homem caminhou até ele. Descobriu-se que ele era o novo rei do planeta Jabin, a Alto Stratus, que deveria ter morrido em Jabin, mas graças à assistência militar do planeta Aurora, ele finalmente sobreviveu, concluiu com sucesso o golpe de Estado e assumiu o poder. Líder dos reis planetários. Vossa Excelência o Governador. Artigo Stratus aproximou-se. Sempre quis agradecer-lhe pessoalmente pela ajuda que o planeta Aurora nos tem prestado, mas, devido aos seus afazeres, nunca encontrou uma oportunidade. Ao dizer isso, estendeu a palma da mão áspera e generosa e apertou Tan Xiao com firmeza. No entanto, notei um pequeno mal-entendido entre você e Mina Bontri agora há pouco. Ah, essas duas nunca se entendem. E uma guerra. Apóstrofo. Diante de você, ninguém está mais qualificado para falar sobre a crueldade da guerra do que você, Rei Alto. Tan Xiao disse: eu compartilho da mesma opinião sobre o que aconteceu com o planeta Jabin, então tudo isso precisa ser feito. Além disso, você também não se apropriou dos recursos minerais do planeta Jabin. Seu preço,
que é muito superior ao preço estabelecido pela aliança corporativa e pela guilda comercial, atingiu o preço de mercado. Por isso, sou muito grato, disse Alto Stratus. As ações da aliança me lembraram da exploração da República Galáctica. Antes eu pensava que a Confederação de Sistemas Independentes não passava de um bando de guaxinins. Felizmente, ainda existem pessoas como você na Confederação. Ei, é só porque tenho alguns contatos especiais, então não me falta dinheiro. Tang Xiao sorriu. Na verdade, ouvi Claire Underwood falar de você antes da guerra começar. Eu sei. Foi quando a praga cerebral se alastrou pelo nosso planeta, e Fundo de Ajuda Mútua da Setor do Anel Externo, estabelecido pelo planeta Aurora, nos ajudou. Naquela época, eu era apenas um oficial de defesa. Artigos tratou num piscar de olhos. 10 anos se passaram, e esta galáxia mudou. Mas nossas crenças permanecem as mesmas, disse Tang Xiao, sem perceber que havia usado palavras exatamente opostas minutos antes para provocar-me na Bontria a ponto de irritá-la. A Alto assentiu com a cabeça e disse, na verdade, estou aqui para te encontrar. Há mais uma coisa que precisa da ajuda do planeta Aurora. Por favor, me diga. Tang Xiao assentiu com a cabeça. A expressão de Alto Stratus era um pouco digna, sabe? A Confederação de Sistemas Independentes está impondo um imposto de guerra muito pesado a cada planeta que se junta a ela. Eu também entendo que isso é necessário para lutar contra a extremamente poderosa República Galáctica. São despesas, sim, mas esse custo é muito alto para o planeta Jabim, que agora está em vão. Ele suspirou. Este líder corajoso e destemido no campo de batalha, após assumir a autoridade do planeta, precisava se responsabilizar pela alimentação e vestuário de dezenas de milhões de pessoas. Isso era mais difícil do que decapitar cavaleiros Jedi no campo de batalha, e parecia que ele havia vivenciado muitas adversidades da noite para o dia. Tang Xiao sorriu, sem se comprometer. Essa é, de fato, a política da Confederação de Sistemas Independentes. Essas gigantescas corporações são responsáveis pela guerra, e todos os planetas unidos pagam o preço. Essa é a essência da guerra da Confederação de Sistemas Independentes. Robôs são usados para travar guerras, e também existe um grande número de navios de guerra, tanques, etc. Esses fatores estimulam ainda mais o desenvolvimento industrial e fazem com que esses gigantes corporativos se fortaleçam. Esses empresários gananciosos nunca se permitem perder dinheiro. Felizmente, o planeta Aurora é um dos planetas privilegiados. Esses planetas privilegiados não precisam arcar com os impostos da guerra, mas têm a tarefa de guerrear. Em outras palavras, são eles que dividem e comem o bolo. Zero quanto você pode comer depende de quanto você corta da grande bolo da República Galáctica. Quanto aos outros planetas, aqueles que têm dinheiro e poder contribuem e esperam que os planetas privilegiados lhes deem uma pequena migalha. Claro que isso não aumenta as chances porque o Conde Dooku falou com eles sobre crenças e ideais, não sobre interesses. Simplificando, esses planetas foram colocados em uma posição de exploração pelas gigantescas corporações da Confederação de Sistemas Independentes desde o início, mesmo que esses planetas quisessem enviar tropas para lutar a fim de compensar parte dos impostos. Não é que a Confederação de Sistemas Independentes não permita, mas simplesmente não possui uma frota forte o suficiente para enviar seus exércitos a outros planetas. As grandes corporações com suas frotas não recusarão seus pedidos, mas exigirão que esses planetas paguem uma alta taxa de frota, que é definitivamente mais cara do que o imposto de guerra. Fort Scourge capítulo 826. Localização. Portanto, a Confederação de Sistemas Independentes, embora fale em ideais e liberdade, na verdade ainda explora e oprime, mas devido a uma série de acões perante a República Galáctica. As gigantescas corporações do lado confederado conseguem esconder esses atos de exploração e opressão por trás de slogans chamativos. Que os planetas pobres e fracos do anel externo apertem os cintos, retirem o último grão do fundo da panela e o coloquem nos bolsos desses gigantes corporativos, e então que esses gigantes corporativos os ajudem a travar essa guerra. Uma guerra cujo fim já está fadado ao fracasso. Realmente não posso te ajudar com isso. Tang Xiao balançou a cabeça. Embora eu realmente queira te ajudar, a Confederação de Galáxias Independentes também tem suas próprias regras, e eu não posso ser quem as quebra.
O preço de aquisição da empresa já deixou a Aliança Empresarial e a Aliança Tecnológica muito descontentes. Para ser direto, se eu realmente tivesse que escolher, escolheria eles, não o planeta Jabim. A Autostratus assentiu com a cabeça, parecendo um pouco solitário e oprimido pela forte pressão, e disse: entendo. Vire-se e prepare-se para ir embora. Ouvi dizer que os comandos de nuvem e chuva do planeta Jabimu precisam de muito dinheiro para a manutenção dos equipamentos, não é? Tang Xiao interrompeu de repente e perguntou por trás. A Auto deu de ombros, virou a cabeça e disse: é verdade, e agora o planeta Jabim não está mais na linha de frente da guerra, então pretendo dissolver temporariamente esta equipe. Afinal, as finanças do nosso planeta não podem arcar com uma força de elite como essa. Ele pronunciou a palavra elite com muita força, obviamente ainda havia um profundo sentimento de relutância em seu coração, e ainda restava uma restia de esperança. Então, vá até o gigantesco para a segurança. Na lua dos contrabandistas, Nezada. Tang Xiao também não decepcionou esse figurão do planeta Jabim. Os olhos de Alto brilharam. Você quer dizer, o segurança gigante? Aquele no Spaco Dut. Isso mesmo. A agente Good Security esteve recentemente envolvida na luta entre as duas famílias Ut, e eles também precisam de mais reforços. Especialmente. Tang Xiao sorriu levemente. Esses planetas colonizados pelos Ut são, em sua maioria, áreas pantanosas. Acho que o comando chuva de nuvens poderia desempenhar um papel importante. A Autostratus assentiu com a cabeça. Entendo. Através da segurança gigantesca, você pode contornar as regras da Confederação de Sistemas Independentes e transformar os comandos da chuva de nuvens em mercenários. Eles têm essa qualificação. Tang Xiao sorriu, acenou com a mão e se virou para sair. A Autostratus olhou para as costas de Tang Xiao, ainda curvado em sua direção, e observou se afastar antes de se virar. Tang Xiao não caminhou muito, apenas para ver Rosana Goldes vindo em sua direção. Ela fez uma reverência a Tang Xiao à distância, depois fez uma reverência novamente ao se aproximar e perguntou: Lorde Governador, a conselheira do planeta Andron, Mina Bontri, ofendeu Vossa Majestade agora há pouco. Ah, é só uma conversa banal, disse Tang Xiao com leveza. Com a sabedoria do governador, cada palavra contém pérolas, e você continua tão humilde. Estou convencida, disse Rosana Goldes, lisonjeada. Acabei de lembrá-la, mas ela ainda não se deu conta. Tang Xiao sorriu. Rosana ficou surpresa. Será que o planeta Onderon está prestes a mudar? Eles são uma das origens de nossas importantes naves de guerra, aqueles cruzadores de batalha da classe Behemoth. Tang Xiao acenou com a mão. Não apenas o planeta Onderon, mas também a própria Mina Bontri. Não precisa se preocupar com a questão do planeta Onderon. O quarto grupo cuidará disso naturalmente. Quanto a Mina Bontri, você precisa ficar de olho nela. É. De que maneira? Perguntou Rosana, cautelosamente. Tang Xiao ergueu o braço e verificou os assuntos militares na ferramenta à sua autoridade. Ele podia visualizar os destacamentos militares da Confederação de Sistemas Independentes de nível inferiores, e os de nível superior eram basicamente segredos de Estado que somente o Conde Doku conhecia. O marido de Mina já deve estar a cu. Ele folheou as páginas. Vamos realizar uma missão no planeta Agonar e estabelecer uma base militar lá. Rosana assentiu com a cabeça. Tang Xiao abaixou as mãos e disse: ela logo perceberá o lado cruel da guerra, o que poderá fazê-la mudar de ideia. Isso? Será que eu vou impedir isso? Não deveria ser algo ruim? Mina Bontri sempre foi uma seguidora leal do Conde Doku, e ela considera o pensamento do Conde Doku como o princípio supremo, e sempre foi uma ativista muito ativa, disse Rosana. Se algo acontecer que mude suas inclinações políticas, então, se ela lutar ou não, não é da minha conta. Tudo que me importa é a localização, localização, localização. Disse Tang Xiao, deu um passo à frente e continuou caminhando sozinha. Rosana ficou atrás de Tang Xiao e fez uma profunda reverência. Depois de um longo tempo, ela se levantou lentamente. Ponto. Uma luz branca e intensa cintilou por um instante, e então uma figura incomparavelmente enorme apareceu no espaço cósmico. Com 14.100 metros de comprimento, esguio e estreito, com um enorme buraco no meio. Trata-se de um encouraçado titã da classe Ragnarok, o Plague. Mas neste momento, o encouraçado titã Plague já não é mais o poderoso e imponente de antes.
Agora existem pelo menos 50 focos de incêndio no encouraçado, e eles ainda não foram extintos. Isso demonstra claramente que as unidades de controle de danos a bordo sofreram pesadas baixas e não conseguem controlar os danos internos. Além disso, havia marcas de balas por toda a blindagem do navio de guerra, e até mesmo os compartimentos em muitos lugares estavam completamente destruídos, expostos ao espaço. Os dispositivos de suporte à vida que ainda funcionavam continuavam expelindo ar, fazendo com que os dutos suspensos dentro do compartimento vibrassem constantemente. Entre eles, havia até mesmo uma quarta civilização presa por partes de aço retorcidas, flutuando no espaço gelado. Cadáveres de soldados da marinha. É inútil. Severance Tan deixou-se cair na cadeira do capitão, com os olhos vidrados. Ela estava exausta depois de fugir por mais de um mês. Não fechava os olhos há vários dias, seu cabelo estava oleoso, o uniforme de capitã, originalmente branco, estava um pouco amarelado de suor e seu corpo exalava um odor fétido. É como passar alguns dias e noites em uma lan house. Este é o nosso último salto no hiperespaço. Para evitar os perseguidores, perdemos 3 oportunidades de reabastecimento. De acordo com o horário combinado com aqueles cabeças duras, este ponto de reabastecimento só será ativado daqui a 59 horas. Severance Tan olhou para o teto. E a frota da República está a apenas 4 segundos de nós. Mesmo sendo otimista, precisamos resistir por 50 horas sob o cerco de 80 naves de guerra, e ao será o fim. Continua. Fort Scourge capítulo 827. A fera presa ainda está lutando no último mês. Severance Tan fez de tudo para cercar o cruzador de batalha Titan Plague na região estelar da parte norte da República Galáctica, constantemente desafiando a frota superior da República. Ele cercou, perseguiu, interceptou e até mesmo destruiu o cruzador diversas vezes com zero poder de fogo aterrador de seu canhão eletromagnético super, chegando a destruir o principal cruzador de batalha da frota da República e, em seguida, fugiu. Mas milagres não acontecem repetidamente. Por mais talentosa que seja a habilidade de comando de Severance Tan, ela não consegue compensar essa enorme diferença de força. Além disso, falando a sério, ela foi realmente enganada por Tang Xiao. Porque, de acordo com as suas ideias de combate, ela contará com o planeta Cato Neimoidia para se juntar às frotas da Aliança Comercial e atacar o núcleo da República, impedindo que a República tenha a oportunidade de reunir uma frota de grande escala. Em seguida, continue a consolidar a defesa do planeta Cato Neimoidia e até mesmo encontre oportunidades para atacar Balmora Neimoidia. Estabeleça contato com a frota da Aliança Comercial maior estacionada lá e obtenha mais resultados. No fim, quando a República estivesse em turbulência, ela planejaria um ataque de diversão, ostensivamente para invadir o círculo interno da República, mas na verdade para enviar um gigantesco navio de guerra HMS Plague para o canal principal do hiperespaço e, em seguida, fugir. Mas tudo isso foi interrompido. O sindicato não resistiu à pressão da República e pediu que o cruzador de batalha Titã Praga deixasse o planeta Cato Neimoidia, e Tang Xiao não pressionou o sindicato, mas aceitou a situação. Gigantesco navio de guerra HMS Plague teve que deixar o planeta Cato Neimoidia e, sem qualquer manobra estratégica ou tática, simplesmente partiu abertamente diante dos olhos de todos. E assim que a praga partiu, a frota da República, que já havia recebido a notícia, já estava à espera do lado de fora do planeta Cato Neimoidia. Isso é realmente uma sentença de morte. Embora o governador da Federação Comercial, Neo Tigunhai, tivesse pensado cuidadosamente e amado a parte externa da praga, como milhares de robôs caças-abutre, não foi o suficiente. Esses milhares de caças de fato protegeram a Plague, impedindo que ela rompesse a linha de defesa frontal da frota da República, mas todos foram perdidos na batalha. Na subsequente perseguição à frota da República, a Plague ficou completamente sozinha. Nessas circunstâncias, Severance Tan poderia durar mais de um mês. Ela só pode afirmar ser uma verdadeira gênia incomparável. Severance Tan ficou furiosa, reclamou e até resistiu mais de uma vez. Ela repreendeu Tang Xiao nas poucas oportunidades de comunicação e o acusou de tê-la enviado para a morte. Mas Tang Xiao apenas lhe disse, de forma descontraída, que se você é um general e não entende de política, então seu limite máximo é Xiang Yu, e você não sabe como vai morrer.
Severance Tani não sabia quem era Xiang Yu, mas conseguia entender o que Tan Xiao queria dizer. De fato, sua reação à aliança comercial foi correta no início, mas não no fim. Quem pode culpá-la? Quando ela dizimou 7 graus esquadrão e cortou muitas rotas no núcleo da República, deixando-a aterrorizada em seu auge, era de se esperar que ela recuasse a tempo. Em vez de invadir o planeta Núbio de forma complacente, ele lutou frente a frente com a força principal do Segundo Exército da República, sob o comando do mestre Hindu. Como resultado, devido ao seu comportamento, o sindicato não só colocou em risco o Conselho da República, como também mergulhou a peste numa situação desesperadora. Sendo assim, não culpe Tan Xiao por ter desistido dela. Ataque planetário a Cato Neimoidia foi originalmente uma batalha para atrair a aliança comercial para um grupo, mas acabou colocando-o em perigo. Neo Tigunhai conseguiu lhe fazer um favor no final, e a praga estava repleta de robôs caças-abutre, o que foi considerado uma demonstração de diplomacia, coerção e persuasão bem-sucedidas de Darth Martael. Ao refletir sobre esse nível, Severance Tan também compreendeu o problema fundamental dessa série de batalhas. Seu comando, suas táticas, nunca foram um problema. Mas o problema é o que está por trás da luta. E a atual situação desesperadora, e a ordem de morte de Tan Xiao para que ela recupere toda a praga, é a sua chance de expiar seus pecados. Darth Lilin se aproximou. Ao contrário de Severance Tan, que estava envergonhada, suas roupas eram impecáveis, mas sob elas, havia inúmeras cicatrizes horríveis. Ela também arriscou a vida lutando, pilotando um caça e enfrentando os perseguidores da República até a morte. Foi abatida 2 vezes antes e depois disso, mas felizmente conseguiu sobreviver. Isso também se deve ao fato de que os guerreiros vikings de elite são fortes o suficiente para resistir a golpes. Mas agora os 2 caças viking de elite foram danificados após serem abatidos 2 vezes, e restam apenas 7 caças fantasmas no hangar da praga. Mas a expressão no rosto de Darth Lilin era extremamente relaxada. Não importa, se você quer lutar, então vamos lutar. Morrer pela grande causa do mestre é a maior honra da minha vida. Quando ela falou, seu rosto estava quase completamente iluminado por uma luz sagrada. Devemos ter de 2 a 4 horas antes da chegada da frota da República. Informem a todos os oficiais e soldados da nave que aproveitem esta última oportunidade, comam algo e simplesmente durmam. Então, vamos enfrentar a batalha final. Levem toda a comida e suprimentos restantes. Enviem tudo. Severance Tan tomou a decisão e disse com firmeza: sim. Lute até o fim. Eu sou um desastre natural. Os oficiais e soldados da Marinha da Quarta Civilização, a bordo da ponte, levantaram-se, prestaram continência e gritaram em voz alta. Bang! Severance Tan socou o console, com os olhos ardendo, mas então estremeceu fracamente, olhou para Darth Lilin e disse: vou dormir um pouco. Então ele se deixou cair na cadeira e adormeceu quase imediatamente. Ponto. A sirene estridente da sonda de hiperespaço SOU www.90.com. Um salto de hiperespaço em grande escala foi detectado. Todos os oficiais e soldados da Plaga estão em suas respectivas posições, e todos tomaram suas decisões e juraram viver e morrer junto com a Plaga. Mesmo que seja a morte, um pedaço de carne será arrancado da República Galáctica. A Praga conta com mais de 5.000 oficiais e soldados. Não há robôs. São todos soldados navais da Quarta Civilização. Agora, após todas as batalhas, ainda restam mais de 3.000 pessoas, e cada uma delas já lutou até a morte. Preparem-se. A luz branca que brilhava antes da nave de guerra escapar do salto no hiperespaço continuou a surgir, e então uma enorme frota de 80 naves de guerra apareceu aqui. Dentre esses navios de guerra, existem apenas 5 cruzadores de batalha da classe Chaser. O restante são navios de guerra de pequeno e médio porte, como cruzadores leves da classe Aquitens, fragatas CR-70 e cruzadores da classe Karak. Mas essa força já não é páreo para o número atual de navios da Praga. Caça, decole. O canhão principal está totalmente carregado. Contagem regressiva de 10 segundos para preparar o disparo. Abaixe o escudo frontal. A Praga entrou imediatamente em modo de combate. Contudo, nesse instante, uma fraca luz branca brilhou repentinamente, e um caça Delta 7 surgiu no campo de batalha, avançando em direção à frota da República. Forte Scrolls de capítulo 828.
Traidor. Observou-se apenas que, após entrar no campo de batalha, o caça Delta 7 voou diretamente para o centro do campo de batalha e, em seguida, enviou um código de identificação para a Frota da República. O comandante da Frota da República, responsável pelo comando da frota, recebeu o código de identificação e franziu a testa. Voltou-se para o mestre Jedi Iticus e disse: este código de identificação possui um alto nível de autoridade, mas foi removido do banco de dados. Como isso está indo? Explique-me. Este código de identificação pertence a uma pessoa que morreu em combate. Ichikoase parecia solene. A outra parte parece ter algo a dizer. Isto é um campo de batalha. Não importa o que o outro lado diga, isso não nos impedirá de destruir o encouraçado Praga. Sugiro um ataque imediato, disse o almirante da frota. Ichikoase assentiu com a cabeça, mas seus olhos permaneceram fixos no caça na tela, e ele nunca desviou o olhar. Contudo, nesse instante, uma comunicação por canal público surgiu repentinamente e, sem esperar que o almirante falasse, Iticus disse imediatamente ao soldado que operava a comunicação: conecte a comunicação. A tela piscou e, em seguida, uma mulher de pele escura apareceu nela. Assim que viu essa pessoa, Iticus ficou chocado. Mestra Adigalia. Você. Por que está aqui? A piloto deste caça Delta 7 era a Mestra Adigalia, que morreu na Batalha de Terminus. E sua morte foi comprovada, e a Ordem Jedi até lhe concedeu um funeral solene e comemorativo, já que seu corpo não foi encontrado. O funeral foi realizado com as relíquias da Mestra Adigalia. Adigalia apenas assentiu com a cabeça e disse: vim aqui porque espero que vocês possam recuar e deixar a peste ir embora. Significado: Cus franziu a testa. Mestre Galia, o que aconteceu com você? Por que você ficou diante de nós, que já havíamos sido sacrificados? Porque nos deixou desistir de perseguir a praga. Naturalmente, tenho meus motivos. Adigalia permaneceu inexpressiva. A praga perdeu sua capacidade de combate e precisa de uma grande reformulação. O ciclo de reformulação levará pelo menos um ano, e durante esse tempo, muita coisa veio à tona. Apóstrofo. Não entendi muito bem o que você quis dizer, disse Ichikoase. Agora você só precisa recuar, disse Adigalia. Antes você não era assim. Qualquer coisa, você deveria compartilhar conosco, com seus camaradas. E nós compartilharíamos com você. Em vez de nos deixar completamente no escuro desse jeito. Apóstrofo/vertical THCus perdeu a paciência. Se você não recuar, farei de você meu inimigo. A voz de Adigalia tornou-se fria. Isso é impossível. A peste precisa ser destruída, hoje mesmo. Iticus não cedeu um milímetro sequer. Adigalia cortou a comunicação abruptamente, e o caça Delta 7 acelerou repentinamente, a ponto de se tornar completamente indetectável a olho nu, e então invadiu a formação da Frota da República. Ao mesmo tempo, Severance Tan estava na ponte do encouraçado Titã HMS Plague e deu uma ordem firme: travem o alvo, o navio almirante inimigo. Contagem regressiva de 20 segundos. Fogo. Um técnico se virou e disse: General. O estado atual do canhão eletromagnético de supermatéria não é adequado para disparos em estado de sobrecarga. À sua frente havia uma tela que exibia uma vista em corte da complexa estrutura do encouraçado Titã HMS Plague, e pelo menos 2/3 dela piscavam alertas em vermelho, indicando que o feedback do sistema estava normal. Fogo. Disse Severance Tan. Bom tio. Uma violenta vibração ecoou da ponte da Plague e, quase simultaneamente, uma luz intensa atingiu em cheio um cruzador de batalha da classe Chazer no centro da formação da Frota da República. A classe Chazer foi destruída quase instantaneamente. Contudo, o comando da Frota da República não foi interrompido. Iticus estava na ponte de um cruzador leve da classe Aquitens, olhando para o cruzador de batalha da classe Chazer destruído, seus olhos quase em chamas. Adigalia. Não me importa o motivo. Hoje, a praga, eu devo destruí-la. Após falar, ele se virou e correu diretamente para a plataforma do hangar. Já se passaram mais de 2 meses desde que Severance Tan lançou o ataque ao planeta Cato Neimoidia, e a República já conhece bem a situação da praga. Quase se tornou prática comum disparar o Severance Tan diretamente contra o navio almirante assim que a batalha começa,
Mas o canhão eletromagnético super de calibre 500 do Plag é tão poderoso que nenhum navio de guerra consegue resistir a esse disparo. Portanto, a frota da República Galáctica teve que tomar algumas medidas que não eram soluções. A primeira hipótese é que um poderoso mestre Jedi esteja no comando e use a força para interferir na percepção de Severance e Tan, fazendo-a julgar erroneamente a localização da nave Capitânia. Por outro lado, a hipótese é trazer o mínimo possível de grandes naves de guerra, para reduzir as perdas. De qualquer forma, é um tiro e um tiro. Este tiro contra um navio da classe Commander a 8.000 metros é obviamente completamente diferente do tiro contra o CR-70 a 150 metros. Mas, independentemente de tudo, como núcleo da frota, o cruzador de batalha da classe Chaser é indispensável. Isso porque a enorme capacidade de transporte de aeronaves e os sistemas eletrônicos e de armamento avançados da classe Chaser são parte integrante de uma frota. No entanto, o resultado disso é que, após mais de um mês de perseguição, depois de cada encontro a primeira coisa que a frota da República precisa enfrentar é destruir um cruzador de batalha da classe Chaser. Após várias repetições, 4 cruzadores de batalha da classe Chaser foram envenenados, incluindo o atual, o de número 5. Os oficiais e soldados da frota da República já odiavam a praga. Não apenas ódio, mas também medo. Porque um navio de guerra tão assustador seria algo ainda mais aterrador se estivesse integrado a uma frota. Ao mesmo tempo em que Iticus decolou com seus caças, todos os navios de guerra da frota da República já estavam mirando no encouraçado Titã HMS Plag. A praga acabara de lançar um canhão eletromagnético de supermaterial, mas o escudo não se recuperou. A série de ataques foi totalmente recebida, e várias cabines gravemente danificadas na proa do navio de guerra foram destruídas, e o fogo tomou conta do ar. Ao mesmo tempo, a Digalia também lançou um ataque contra a frota da República com caças Delta 7. Ela acelerou o motor do caça diretamente para a marcha mais alta, e a velocidade continuou a aumentar. Mesmo quando fez uma curva para evitar o impacto, ela nunca diminuiu a velocidade. Era como um meteoro riscando o campo de batalha. Por onde passava, os caças da República eram abatidos como moscas. E ela ainda tinha espaço para atacar as áreas não letais desses caças, apenas para paralisá-los, não destruí-los. E nesse momento, Darth Lilin também pilotava um caça, e os dois conseguiram bloquear o ataque de centenas de caças da frota da República. O comandante da frota da República teve que ordenar a retirada da formação de caças e, em seguida, permitir que as outras naves de guerra se concentrassem na praga. Quando a Digalia fazia parte da Ordem Jedi, pode-se dizer que ela era a melhor piloto de caça entre eles. Mestre Galia, você também traiu a República? Iticus ficou estupefato e, rugindo, dirigiu um caça Delta 7 em direção a Digalia. Fortscouge capítulo 829. Flying às pressas Tracão. Repetiu a Digalia em voz baixa. Nem eu consigo julgar se trai ou não. Só sei que as coisas não podem continuar assim. Assim que terminou de falar, ela imediatamente pressionou um manche, e o caça Delta 7 surgiu no ar em forma de serpente, com incrível manobrabilidade e velocidade, disparando contra a barra vertical THQs de diferentes ângulos. Enquanto eles lutavam, outras naves de guerra da República continuaram a bombardear a Plag. O escudo da praga foi reativado, mas mesmo assim, ainda não consegue resistir ao poderoso poder de fogo da frota da República. Após ser atingido novamente por milhares de canhões turbolaser, o escudo da praga foi finalmente destruído, e então uma grande quantidade de poder de fogo foi despejada sobre o navio de guerra. O primeiro a sofrer o impacto é o enorme canhão eletromagnético de supermaterial na frente do navio de guerra. Inúmeras explosões foram desencadeadas nos 4 trilhos de energia, que tinham dezenas de milhares de metros de comprimento, e o poder aterrador explodiu continuamente a blindagem externa, lançando incontáveis fragmentos. Os oficiais e soldados da 4ª civilização a bordo do Plag também fizeram o possível. Eles controlaram todas as torretas que podiam disparar contra o navio de guerra e atacaram a frota da República. A batalha tem sido extremamente acirrada, e é impossível para ambos os lados recuarem. Nesse momento, a batalha entre a Digalia e Iticus também foi decidida. A Digalia aproveitou a oportunidade para lançar o míssil diretamente a uma distância muito curta e, em seguida, detoná-lo manualmente com antecedência.
Essa é exatamente a tática que Darth Altair usou quando lutava contra eles, e foi inesperadamente útil nas batalhas aéreas que eclodiram entre seres poderosos sensíveis à força. A potência da explosão do míssil destruiu o motor do caça Aeticus, e então a Digalia pilotou o jato de combate em alta velocidade em direção à frota da República, ultrapassando facilmente a interceptação do grupo de caças da República, rompendo o círculo de defesa aérea da frota e enfrentando um cruzador de batalha da classe Chaser. O motor traseiro do cruzador disparou 4 torpedos de prótons em sequência. Isso colocou o comandante da frota da República em um dilema. Para combater caças pilotados por indivíduos poderosos e sensíveis à força, a melhor estratégia para a frota seria reduzir a formação. Porém, ao reduzir a formação, a frota enfrentaria um couraçado Titã Praga, que ainda era assustador em poder de fogo, mesmo estando no fim da batalha. O comandante da frota finalmente se decidiu e disse em voz alta: "Não se preocupe, mestra Digalia. Todos os navios de guerra, ataquem a Praga. Afundar a Praga é nosso único objetivo." Sob o ataque fatal da frota da República, até mesmo o enorme casco do encouraçado Titã HMS Plague finalmente atingiu seu limite. Enquanto vários torpedos de prótons rompiam a rede de defesa aérea incompleta do encouraçado Titã e explodiam no cinturão blindado, uma explosão ainda mais violenta finalmente irrompeu na parte frontal do encouraçado Plague. Então, um dos trilhos de energia se desconectou do meio e se separou do navio de guerra na explosão que ainda estava acontecendo. A estrutura principal foi danificada, e o estabilizador antigravidade dentro da nave de guerra Titã não funcionou corretamente, fazendo com que toda a nave se inclinasse. A plataforma do hangar está destruída. Fechem rapidamente o compartimento de munição. O reator N-Graus 3 pegou fogo. Ele precisa ser desligado imediatamente. Não, o tráfego ferroviário interno foi destruído e o corredor que leva ao reator no 3 está em chamas. Este corredor tem 6.000 metros de comprimento. Agora os robôs não conseguem passar. Esvaziem todos os metamateriais do reator N3. Isso vai superaquecer o reator e possivelmente causar um derretimento ao. Apenas faça. Severance Tani segurava o console do navio de guerra, lutando para sustentar o próprio corpo. Um grande galo se formou em sua testa e sangue escorria, mas ela ainda comandava o navio até o último momento. General, é uma honra lutar ao seu lado. O ajudante aproximou-se e prestou continência a Severance Tani. Severance Tani fechou os olhos, depois os abriu de repente e disse: "Não, não percam a esperança. Não vou parar de lutar até que a nave de guerra se desintegre bem aos meus pés. Ordem, peguem toda a supermatéria. Injetem o hipermotor e preparem-se para iniciar saltos aleatórios." General, se o senhor não travar o alvo e saltar aleatoriamente, de fato poderá economizar um pouco de supermaterial e permitir que a nave entre no hiperespaço. Mas não posso garantir que conseguiremos sair. O oficial responsável pelo controle do motor disse com pesar: "Com todo o respeito, general, prefiro matar mais alguns soldados da República no campo de batalha do que ser despedaçado no hiperespaço." "Não." Severance Tan gritou de repente, histérica. "Não desista. Por que desistir? Eu não vou morrer. Não. Nunca. Eu nunca vou morrer." "General." O oficial olhou para ela em choque. O ajudante respondeu imediatamente: "Entendo, general. Enquanto sobrevivermos, teremos mais chances de matar o inimigo. Execute a ordem. Desligue todos os escudos e sistemas de armas, e o motor de hiperespaço começará a carregar. Toda a energia será injetada no motor." Severance Tan disse entre dentes cerrados, a vontade de sobreviver dominando completamente seu cérebro. Assim como quando escapou de Xland e foi caçada, ela preferiu se entregar a um caçador de recompensas para sobreviver. Quando a morte se aproximou, o desejo incomparável de sobreviver no coração de Severance Tan foi avassalador, capaz de superar qualquer sanidade. "General, precisamos virar?" perguntou o navegador. "Não precisa, é só encarar a frota da República e iniciar o salto no hiperespaço", disse Severance Tan com ferocidade, com os olhos vermelhos. Dartrilin acabara de abater um caça pesada .R.C.170 da República e, antes que pudesse recuperar o fôlego, ouviu a ordem de Severance Tan na comunicação. Ela ficou chocada e rapidamente se conectou à comunicação, gritando bem alto: "O que vocês estão fazendo? Agora a praga não consegue saltar. Parem com isso. Parem com isso.
A frota com a cabeça iluminada está quase aqui. Contudo, sua voz já não conseguia despertar Severance Tan, que estava em pânico. Em uma explosão de luz branca normal e flutuações no hiperespaço, acompanhadas por incontáveis relâmpagos, a carcaça mutilada da nave de guerra Titã HMS Plague pareceu se desfazer instantaneamente. Ela foi esticada inúmeras vezes antes de entrar no hiperespaço e desaparecer. Tal fenômeno físico é impossível de ocorrer em um salto hiperespacial normal. Logo após a praga entrar à força no salto hiperespacial, Iticus, que acabara de ser resgatado e levado de volta para a nave de guerra, ordenou imediatamente: rastreiem as flutuações do hiperespaço. Quero saber a direção do salto da praga desta vez. General, o salto do Plague desta vez é incomum. Parece que eles não fizeram nenhum cálculo de navegação e simplesmente iniciaram o salto, disse o soldado do radar. O que ela está fazendo? Ela nem sequer quer arriscar a própria vida. Iticus rangeu os dentes. Na opinião dele, o comportamento de Severance Tan é como pular do 20 graus andar para escapar do incêndio. General, então não. Iticus bufou friamente. Mestre Adigalia e outro usuário da Força Sombria foram eliminados pela praga. Capturem-nos. E preparem-me um jato de combate. Apóstrofo. Sim, general. Tan, sua vadia. Que merda você está fazendo? Você está brincando com o navio de guerra que o mestre te deu. Dartrilin ainda gritava no comunicador silencioso imediatamente. Seus olhos se fixaram no sinal de radar que se aproximava rapidamente na tela do radar. Um lampejo de medo passou por seus olhos, e ela se virou e fugiu descontroladamente na direção oposta. Ela não olhou para Adigalia do começo ao fim. Como ela entende que Adigalia não está do seu lado, ela não se deixou corromper. Nessas circunstâncias, não é que ela não possa entregá-la à República. Felizmente, como já estava gravemente ferida, ela não conseguiu romper a formação da frota da República como Adigalia fez após a batalha, mas sim atacar a periferia. Naturalmente, era muito mais conveniente escapar naquele momento. Ela voou diretamente para o anel de hiperespaço que Adigalia usou quando chegou, conectou o caça ao anel, ligou o motor de hiperespaço e desapareceu instantaneamente. A última a ficar para trás foi Adigalia. Neste momento, ela está sob o cerco da frota da República. Renda-se, mestre Adigalia, disse barra vertical THQs no canal público. Adigalia respirou fundo e disse suavemente: eu me rendo. Ela desligou o motor do caça e simplesmente manteve a aeronave no ar. Uma cruzador de batalha da classe Chazer sobrevoou o local, ativou o raio trator e arrastou o caca de Adigalia para dentro do hangar. Fortscouge capítulo 830. Escuridão oculta. Os caças pilotados por Adigalia foram puxados para a plataforma do hangar pelos cruzadores de batalha da classe Chariot com seus feixes tratores, onde centenas de soldados clones fortemente armados já aguardavam, cercando os caças. A cobertura da cabine do caça foi aberta e Adigalia saiu com uma expressão inexpressiva, mas não com a intenção de resistir. Ela apenas encarou ele THQs com um semblante sombrio. Eu só quero saber. Por quê? Iticus olhou para a pessoa à sua frente, com a voz trêmula. Não há motivo. Ainda tenho coisas a realizar nesta galáxia, então. Voltei da morte, disse Adigalia friamente. Volte, mestre Yoda, e dará um julgamento justo, disse Iticus com um suspiro. Mestre Yoda, você não pode me ajudar, disse Adigalia, com os olhos semicerrados. Ao mesmo tempo, a expressão de Iticus mudou drasticamente. Ele teve uma premonição da crise iminente e imediatamente sacou seu sabre de luz e correu em direção a Adigalia, mas era tarde demais. Brum! Uma violenta explosão irrompeu do jato de combate pilotado por Adigalia, e então Adigalia avançou com o impacto de explosão. Ao mesmo tempo, o sabre de luz desenhou instantaneamente uma sombra de espada em sua mão. Ponto de exclamação. O soldado clone reagiu muito rápido, sacou sua arma e imediatamente atirou, mas o raio do blaster foi bloqueado pelo sabre de luz. Peguem ela. Iticus estava furioso e ordenou aos soldados clones que a alcançassem rapidamente. Nesse momento, em sua comunicação, ouviu-se a voz do soldado do radar: General, contatamos todos os postos avançados há cerca de 10 segundos, mas não obtivemos resposta. Então que os postos avançados mais distantes procurem por isso. Barra vertical THQs ficou ansioso. Em resumo, não importa para onde a praga vá, até mesmo os destroços e os escombros devem ser encontrados.
Certifique-se de confirmar isso. Sim. Retrocedemos 3 dias no tempo, no planeta Morinster, e Abora. Laboratório secreto deixado por Darth Plagueis. Esta ilha foi comprada por Darth Plagueis antes de sua morte, e mesmo agora, após seu falecimento, a Associação Bancária Interestelar e os Moons jamais pretenderam pôr os pés nesta ilha. Aqui foi onde Darth Plagueis enterrou todos os seus segredos, os incontáveis segredos sombrios e proibidos da vida deste Lord Sith das Trevas. Agora, Darth Martael é o mestre aqui. Das Martael conduziu a nave até o planeta Morinster e entrou no subterrâneo da Ilha Bola, apenas para encontrar Adigalia sentado de pernas cruzadas ao lado da cama, com os olhos fechados em meditação e uma expressão calma. Sua força é pacífica, e não há sinal de que ela esteja sucumbindo ao lado sombrio, exceto pelo poder obscuro da morte que persiste em seu peito. Quando uma pessoa deixa de lado a vida e a morte, até mesmo o medo da morte se torna impotente. Os cantos da boca de Darth Martael se contrafram levemente. Ele deu um passo à frente, ergueu a mão, um banquinho surgiu do nada. Ele sentou-se no banquinho, olhou para Adigalia e disse: "Isso me surpreendeu. A questão é que você não escolheu fugir." Adigalia abriu os olhos e disse friamente: "Isso porque você selou o meu poder. Se você o desbloquear, eu lhe darei uma resposta." Darth Martael sorriu e disse: "Veja, como posso dizer que eu a trouxe de volta da morte? E, com base nisso, que tal fazermos uma aposta?" "Não tenho interesse em apostar com um usuário do lado negro", respondeu Adigalia friamente. "Qual você acha que é a essência desta guerra?" perguntou Das Massail. "É a divisão da galáxia, o massacre de seres vivos e o atropelamento da justiça e da liberdade", disse Adigalia. "E se eu lhe disser que esta guerra é, em essência, uma guerra civil entre os Lords Sith?" disse Darth Martael de repente. "O que você quer expressar?" Adigalia franziu a testa. "Se a sua ordem Jedi está lutando para proteger esta galáxia, então sugiro que olhe para além dela, porque a guerra irrompe enquanto os planetas dos Anéis Externos chegaram ao ponto de não conseguirem sobreviver antes de escolherem lutar ao lado da República Galáctica." Confronto. Darth Martael olhou para ela. "Você acha que eles não conhecem o poder da República?" "Eles conhecem, mas não conseguem sobreviver. A República tem, de fato, várias desvantagens, mas a maneira de corrigi-las definitivamente não é através da guerra", disse Adigalia. "Então você fez outra escolha, proteger a República Galáctica em vez da Via Láctea? Se for esse o caso, eu te mato agora mesmo e te liberto." Das Macele barra vertical inclinou-se, escondendo o rosto atrás do poder do lado sombrio contra Adigalia, e disse friamente: "Para proteger a República Galáctica, aqueles pobres coitados da região estelar do Anel Externo morrem. Não importa o quanto você seja, e mesmo. A guerra só fará com que mais pessoas morram. E é o mesmo que não resolver nenhuma diferença", disse Adigalia com firmeza. "Concordo plenamente com sua segunda frase." Igual Darth Martael riu de repente. "Você tem razão. O propósito desta guerra não é resolver problemas, mas criar problemas." Igual. Ao dizer isso, ele subitamente ergueu a mão e pressionou a testa de Adigalia, e uma poderosa força do lado sombrio irrompeu instantaneamente. "Veja. Penetre a névoa em volta em escuridão e então vá ver a verdade desta galáxia." Os olhos de Adigalia pareciam ter inúmeras estrelas riscando-os. Ela fechou os olhos e os abriu novamente. Nesse instante, sua visão já estava em outro nível, contemplando a Via Láctea. Adigalia não é estranha a tal cena. Ela praticou a força a tal ponto que consegue perceber as flutuações de toda a galáxia. Contudo, o que ela conseguia ver antes era semelhante ao que o mestre Yoda e os outros viram, envolto em mistério, sem futuro à vista. Mas agora, essa camada de neblina desapareceu diante de seus olhos, e o que ela viu? Coruscant envolta em trevas. Adigalia ficou chocado e até um pouco em pânico. Se mestre Yoda e os outros presenciassem tal cena, isso significaria algo muito sério. A capital e o coração da República Galáctica, o planeta Coruscant, foi ocupado pelo lado sombrio. Ela não tinha dúvidas de que Darth Martael estava trapaceando, porque a força não podia trapacear, e o que ela viu era realmente verdade. Se sim, existe algum Lord Sith infiltrado em Coruscant? Quem é ele? Inúmeros nomes passaram pela mente de Adigalia num instante: Mácio Hindu, Depabiraba, Kiadimundi, Jolut Sabaoth, e até mesmo por um momento ela pensou no mestre Yoda.
Porque aqueles que conseguem fazer isso são definitivamente usuários poderosos da força, e não existem muitas pessoas assim, nem mesmo na Ordem Jedi. Seu ar se desviou novamente, mas ela viu outros dois grupos de escuridão extremamente profunda. A Galáxia Lazax. Galáxia de Endor. A Digalia virou subitamente a cabeça para olhar para Darth Martael, mas ele permaneceu imóvel, sem qualquer intenção de dar explicações. Será possível que haja traidores na Ordem Jedi? A Ordem Jedi sempre suspeitou da existência de dois Lords Sith, um é o Anjo da Morte e o outro está escondido em Coruscant. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.